Olá, meus amores, como que vocês estão? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, certo? Mas voltei com tudo. Estava um pouco doente, não consegui gravar vídeo pra vocês. Mas vamos lá. Hoje o tema é um muito pedido por vocês lá no Instagram e aqui também quer falar um pouquinho mais sobre o sistema de David Kibbe. Antes de começar a falar sobre isso, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de me seguir lá no meu @GabiHoskin, lá no Instagram, que eu apareço todos os dias por lá, então estou muito mais frequente. Antes de começar a falar sobre o sistema de David Kibbe, eu acho que é importante você saber um pouquinho aí sobre esse conceito chinês que é o Yin e o Yang. Eu tenho certeza que você já viu esse símbolo em alguma vez na sua vida ou em algum local. E ele é um conceito chinês onde representa a dualidade de tudo que existe no universo, mas ao mesmo tempo que se complementam. Então a base aí da teoria de David Kibbe é também no conceito. Mas antes de falar sobre David Kibbe, eu gostaria de citar aqui dois nomes também que foram importantes e que utilizaram esse método antes de David Kibbe. O primeiro, eu tenho até a colinha aqui, que é a Belle Northrup. Ela era uma professora da Columbia Teachers College, e lá nos anos 30, 1930, ela ali fez um artigo, ela escreveu um artigo colocando aí o sistema de Yin e Yang na questão de personalidade e estilo. Então foi a primeira vez aí que eles pegaram o conceito chinês e descreveu na forma de vestimentas. E depois, em 1963, chegou Harriet McGinsey, não sei se pronuncia assim. E ela escreveu um livro, e nesse livro foi a primeira vez que foi descrito arquetípicos onde conhecemos hoje em dia como dramático, natural, clássico, gamine, romântico e ingênuo. Então ela tem também aí uma descrição a mais do que a gente está acostumado, mas eu acho que é bem interessante porque ela foi a primeira pessoa mesmo que colocou características de Yin e Yang num ser humano como de uma forma arquetípica. E agora vamos falar sobre quem? Sobre esse cara aqui, David Kibbe. Quem é David Kibbe? David Kibbe, ele é um consultor de imagem, nascido em Nova York, e que nos anos 80 ele lançou esse livro, o Metamorfoses, que revolucionou, na minha opinião, a forma que você categoriza, entre aspas, não gosto de falar assim, o corpo ali de uma pessoa. Tanto também tem a parte dele que também faz análise do homem, porque é análise de linhas. Então vamos lá. Antes de começar a falar aqui sobre ele, eu gostaria de falar das representações sobre o Yin e o Yang. O que é o Yin e o que é o Yang? O Yang seria ali a energia masculina, que seria o escuro, linhas retas, afiadas, chanfradas. Então, poderia ser silhuetas que aparentam ser altas. E o Yin seria delicado, pequeno, curvo e claro, macio. Então esse daí seria o Yin e o outro o Yang, para vocês começarem a perceber o que a gente vê isso nos corpos. No futuro, mais adiante, eu vou falar aqui com vocês sobre cada um deles e vocês vão conseguir entender um pouco melhor como o Yin e o Yang é visto no corpo, porque falar dessa maneira é muito difícil. E por isso que até a autoanálise é bem complexa para você conseguir, porque muitas vezes você não consegue ali olhar para você de uma forma tão objetiva e realmente ver os ângulos e linhas no seu corpo. Eu consegui, mas quando eu fiz a minha autoanálise, que o Chic corrigiu e eu tinha acertado, foi muito pelo fato que de início eu estava estudando bastante, eu fiz testagens de linhas, e eu já sabia muito bem, eu já tinha um autoconhecimento, tanto é que eu tinha muitas peças que eram da minha identidade corporal dentro do meu guarda-roupa. Mas tinha alguns pontos ali relacionados à maquiagem que eu ainda não entendia o porquê que não funcionava comigo. Então, eu tenho certeza que você em algum momento já se questionou o seguinte ponto: por que eu não consigo me encaixar direito naquele sistema, né, de frutas, de ampulheta, ou formatos de corpo, que seria uma ampulheta, o retângulo, porque muitas vezes essa teoria ela tenta equilibrar o seu corpo. E a teoria de David Kibbe, que a gente vai falar agora, ela na verdade harmoniza. Então o que é a beleza? A beleza é a repetição. E a repetição é você
repetir o que já existe em você, e a teoria dele é toda baseada nisso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre este livro e sobre essa teoria. David Kibbe dividiu a teoria dele, o sistema dele, em 13 tipos. Então nós temos em um extremo a dramática, que tem linhas afiadas, que é estreita, é alongada, e ela é completamente yang, a energia ali yang. E do outro extremo a gente tem o Wing, que seria como a Mary Monroe, que seria pequena, arredondada, delicada e podendo ser também até um pouquinho larga. Então temos aí nesses dois extremos as duas identidades corporais, a dramática de um lado e a romântica de outro. Gostaria também aqui de acrescentar um parênteses. Você pode já ter ouvido de outras pessoas, tem pessoas que trabalham, tem consultores que trabalham com as definições em português e tem outras que trabalham com a definição em inglês. Eu trabalho com as duas, então não importa se for dramatic ou romantic, eu vou entender, mas eu gosto de falar em português porque eu acho que assim, quem não sabe falar inglês ou tem dificuldade com a pronúncia, ela vai conseguir falar e vai ser acessível a todas as pessoas. Então, de um lado temos ali as dramáticas e do outro lado as românticas, que estão no extremo da escala dele. E entre essa escala nós temos outras também. Nós temos as naturais, as clássicas e as gamines. Então, essas são as identidades corporais que são puras. E aí seguimos para as identidades corporais que estão agregadas em cada uma dessas famílias. Então, da dramática, a gente tem aí a dramática suave, que seria a estrutura óssea ainda como a da dramática, mas ela tem uma carne soft, ela tem uma carne macia, então isso ela tem a porção dela. E aí temos também a natural extravagante, que seria uma natural com uma pitadinha ali extra do yang, que seria a essência, a energia ali masculina, e temos também a natural suave. Da família clássica, temos as clássicas dramáticas, que tem um pouco mais de yang, e as clássicas suaves, que tem um pouco mais de yin. Temos as gamines extravagantes, que tem a pitada aí de yang na composição dela, e temos as gamines suaves, que tem uma porção a mais aí do yin. E temos as românticas teatrais, que é uma pitadinha aí de essência masculina, que é o yang, e a romântica, como eu já tinha falado anteriormente. Cada uma dessas famílias tem as suas características e suas indicações. Hoje, como eu falei, não tem como falar sobre cada uma delas porque o vídeo vai ficar extremamente longo, né? Eu preciso ir de pelo menos uns 10 minutos para cada identidade corporal, mas eu vou voltar e a gente vai conversar um pouquinho a mais sobre isso. Vamos categorizar um pouquinho aqui como que é essa família, cada uma delas, as características principais, o que você tem que pensar quando você pensa em cada uma dessas famílias. A dramática, quando você pensa na família dramática, quando você pensa nas dramáticas, você tem que pensar nessa parte, você tem que pensar em mulheres que são altas, mulheres ou que aparentam ser até mais altas do que elas são, que elas têm uma estrutura ali óssea estreita e ossos afiados. Nas naturais, característica geral ali para elas também são mulheres que são consideradas de altura mediana para alta, só as naturais suaves que podem ser um pouquinho abaixo ali da estatura mediana. E além disso, ela tem o que? Ela tem ali ângulos chanfrados e também uma robustez um pouco maior no corpo dela. Elas são mais largas do que as dramáticas. Então esse lado aí é o yang que elas têm no corpo delas. E muitas vezes as modelos dos anos 90, elas eram muito... muitas delas eram naturais extravagantes. Então você consegue ver ali um corpo mais atlético, digamos assim. E aí vamos para uma característica geral da família clássica. A família clássica, em geral, são mulheres moderadas. Então, eu não mencionei anteriormente, mas as dramáticas, muitas vezes, elas podem ter membros alongados, assim como as naturais também. São pessoas que elas não são proporcionais
Eu gosto de falar assim, proporcionais em relação ao corpo. Às vezes tem uma perna mais alongada, um braço mais alongado, talvez até o torso aqui mais alongado. E as clássicas não, de uma maneira geral, elas são mulheres mais moderadas, nada chama muita atenção nelas. Então os braços, as pernas, o tronco são tudo mais ou menos ali proporcional no corpo dela, de uma forma que nada chame tanta atenção assim inicialmente. E aí temos as gamines. As gamines, elas têm também essas duas essências, né? Como todas as outras também, mas uma característica bem interessante das gamines é que elas têm essas linhas, essas distribuições das energias delas de uma forma diferente das clássicas. Elas têm de uma maneira heterogênea. Então, nas clássicas do Yin e do Yang é homogênea, ela é misturadinha ali como se tivesse batido num liquidificador. E das gamines não, ela é heterogênea, você consegue ver tanto a característica Yang como a Yin nela, então isso é uma característica das gamines. E as românticas, a característica geral das românticas é a pequenez, são mulheres que são baixas normalmente e aparentam baixas, são mulheres que têm ali curvas, e não necessariamente, cintura não define nada, mas ela é mais curvada, ela tem muitas vezes mais busto, ela tem mais curvas no corpo dela e é uma característica geral. Mas Gabi, por que é importante eu saber a minha identidade corporal? E eu venho me trazer como um exemplo. Eu sou uma clássica dramática e por muito tempo eu fiquei perdida em o que ficava bom ou não ficava bom em mim. Porque eu lembro que teve uma época que eu tinha muito o estilo criativo lá quando eu tinha meus 20 anos, mas sempre ficava, a roupa vinha na frente do que a minha beleza, então eu não conseguia harmonizar, eu não conseguia replicar isso. E eu lembro que quando eu estudei sobre esse método e eu me encontrei dentro dele, foi até o momento aí que eu decidi trabalhar com ele, foi porque eu percebi o quanto ele é essencial, ainda mais se você é da família clássica. Porque as clássicas, como elas são moderadas, elas também precisam dessa moderação, tanto no cabelo, na maquiagem e na roupa. Então vocês conseguem ver claramente que eu vestido para linhas que são de uma clássica e eu vestida para linhas que não são de uma clássica, o quanto a outra imagem é muito mais agradável aos olhos, o quanto eu replicando as minhas linhas fica muito mais bonito e muito mais harmônico. Esse vídeo ficou longo, eu sei, e eu acho que eu sinto até vontade de explicar logo tudo pra vocês, mas vai ficar muito complexo. É uma teoria, não que ela seja difícil, mas envolve muito estudo, então eu estou aqui tentando passar da melhor maneira para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não me seguem lá no Instagram, vai lá me seguir, é @GabiHosking. Não se esqueçam de curtir o vídeo e também se inscreverem aqui no canal. Um beijo! E até a próxima!